Capítulo 4. Como posso corrigir isso? Compensação do prejuízo. Era uma daquelas histórias edificantes que você lê no jornal ou assiste na televisão na época do Natal. Na cidade de Wigston, Ohio, um ladrão pegara dinheiro de um daqueles caldeirões vermelhos que o Exército de Salvação usa para colher donativos. Na verdade, o criminoso, aparentemente vestido de uma jaqueta do Exército de Salvação, fora embora com o dinheiro e o próprio caldeirão no momento em que a pessoa que tocava o sino descansava um pouco. Mas o que poderia ter sido uma triste história de roubados pobres transformou-se em algo bastante reconfortante 2 dias depois, quando alguém, de maneira anônima, deixou $130 em um bilhete de desculpa no escritório do Exército de Salvação. Aqui está o dinheiro que peguei. Com um pouco mais para um novo caldeirão. E o sino, por favor, perdoe-me. O malfeitor, não identificado apenas, pediu desculpa como fez a restituição, realizando um esforço notável para corrigir o erro que havia cometido. Em contrapartida, as famílias das vítimas do tiroteio no cinema da cidade de Aurora, Colorado, sentiram-se ofendidas pela tentativa da rede de cinemas de corrigir as coisas, oferecendo ingressos para a reabertura do cinema. Uma carta enviada ao Cinemark, rede de cinemas em questão, acusava a empresa de ser cega para com nossa angústia. Carrie e Tom, cujo filho Alessandro morrera no tiroteio, disseram que seria mais apropriado o Cinemark destinar uma porcentagem de seus lucros para as vítimas e suas famílias, perdendo tudo, disse Karen. A ideia de corrigir as coisas para compensar o erro está atribuída na psique humana, de nosso sistema judicial ao âmbito dos relacionamentos familiares. Se Jacob, irmão mais novo de Sofia, pegar o brinquedo favorito dela, mamãe e o papai fazem com que ele devolva. Se o criminoso rouba de alguém, um juiz ordena que ele faça algum tipo de restituição à sua vítima. Em vez de apenas passar um tempo na prisão, o criminoso precisa de se esforçar para compensar o que cometeu. Espero que ele tente reparar o erro que cometeu. O dicionário Hobbes, da língua portuguesa, define restituição como devolução de algo a quem realmente pertence. O ato de repor, na condição anterior, restauração, no livro Cincinobit. Já que ninguém é perfeito, qual é a medida do bem? Andy Stanley afirma: a disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor que causamos é uma evidência de que estamos arrependidos. Uma voz dentro de nós insiste: preciso fazer algo para me redimir pelo que causei. Everett Orrington Jr., professor de psicologia da Virgínia e líder em pesquisa sobre o perdão, chama essa tentativa de se redimir de equilíbrio. Equilíbrio é a compensação da perda imposta à pessoa. Oferecer a restituição é uma forma de equilibrar a balança da justiça. Qualquer sofrimento ou ofensa impõe algum tipo de perda à vítima. Ela pode sofrer um prejuízo em sua autoestima, no repertório próprio ou mesmo em relação com algum beneficiário tangível. Como, por exemplo, a pessoa ofendida na frente do chefe, com isso perde a oportunidade de ganhar uma promoção. Assim, é positiva a atitude do transgressor que toma a iniciativa de compensar a perda que causou. Para alguns, a restituição é a linguagem do perdão primordial. São pessoas para quem a declaração "não acho certo tratar você daquela maneira que tratei" deve ser acompanhada por proposta. O que posso fazer para demonstrar que continuo me importando com o seu bem-estar? Sem esse esforço de restituir a pessoa prejudicada, questionará a sinceridade do pedido de desculpa. Ela continuará tendo dúvidas sobre o amor daquele que a ofendeu, por mais que ele diga: sinto muito, errei com você. A parte ofendida espera algum tipo de garantia de que continua sendo amada de verdade. Essa situação era recorrente na pesquisa que realizamos. Com muita frequência ouvimos declarações como estas: espero que ele tente reparar o erro que cometeu. Quero que ele demonstre sinceridade no fundo do coração na hora de pedir desculpa, assim como desejo que prontifique a reparar o erro cometido. Quero que ele se redima da maneira apropriada. Um simples pedido de desculpa não faz uma mágoa desaparecer, sem mais nem menos. A partir daí, a questão passa a ser: qual é a maneira mais eficaz de reparar o erro? Considerando o principal no processo de restituição é oferecer ao cônjuge e ao membro da família as garantias que ainda é amado e fundamental usar a linguagem do amor, que ele mais aprecia. Aprenda 5 linguagens do amor. Depois das 4 décadas de aconselhamento conjugal à família de Gary, Gary, estou convencido da existência de 5 linguagens emocionais do amor. Cada pessoa tem uma delas, como primordial. Se você consegue usar a linguagem do amor primordial de seu cônjuge, ou mesmo da família, ele terá certeza absoluta de que é amado. E assim, o processo de restituição será bem sucedido. Contudo, se você não é capaz de usar essa linguagem do amor primordial na outra pessoa, é possível que não consiga obter perdão, por maior do que seja seus esforços. Por isso, permita-me relembrar rapidamente as 5 linguagens do amor e ilustrar com relatos coletados durante minha pesquisa como o uso da linguagem do amor primordial pode determinar o sucesso no processo de restituição. Palavra de afirmação. A primeira linguagem do amor se traduz nas palavras de afirmações, ou seja,
O uso de palavras que afirme a outra pessoa: você está linda com essa roupa, gostei muito do que fez por mim. Você é tão atencioso, a cada dia tenho mais certeza de quanto amo você. Adoro essa comida. Você é uma cozinheira maravilhosa. Sei que é muito trabalho fazer esse prato. Por isso, sou muito grato por seu esforço. O uso de palavras de afirmação pode se concentrar na personalidade da pessoa e em seu comportamento. Seu jeito de se vestir, suas conquistas pessoais, sua beleza. O mais importante é que as palavras transmitam o afeto e a gratidão que você sente por ela. A seguir, apresento 2 exemplos de pessoas para quem as palavras de afirmações constituem linguagem do amor primordial e como é fato de ouvi-las permitiu que seus cônjuges fossem bem-sucedidos no processo de restituição. Kate tem 29 anos e é casada há 6 com Brad. Sei que o pedido de desculpa dele é sincero toda vez que se arrepende e volta atrás nas palavras duras que usou e quando diz quando me ama. Às vezes ele passa da conta de tanto dizer que sou maravilhosa e que sente demais por ter me magoado. Acho que Brad sabe que é preciso usar muitas palavras positivas para compensar as coisas rudes que disse antes. Tim conversou comigo no intervalo e um dos meus seminários sobre casamento. Falamos sobre formas de pedir perdão. E ele contou o seguinte a respeito da esposa. Ela quase sempre se sai bem na hora de pedir desculpa. É a maior especialista nisso que eu conheço. Fiquei impressionado ouvindo atentamente as explicações que ele deu. Ela geralmente diz alguma coisa do tipo: Tim, sinto muito por ter feito determinada coisa. Você é tão maravilhoso e estou triste por ter magoado. Sei que pode me perdoar, por favor. Em seguida, me dá um abraço. Sempre funciona. Quando ela diz que sou maravilhoso, e aí que me ganha. Nunca deixei de perdoá-la porque sei que é sempre sincera. Todo mundo comete erros. Não acha que seja perfeita, mas com certeza é muito bom ouvi-la dizer que sou maravilhoso antes de me pedir que a perdoe. Para Tim, palavras de afirmação são a linguagem do amor primordial. Elas também constituem a fase parte que ela aprecia no pedido de desculpa. É tudo o que ele precisa em termos de restituição. Atos de serviço. A segunda linguagem do amor se manifesta em atos de serviço. Essa linguagem do amor é baseada no antigo axioma. Ações falam mais alto que palavra. Para pessoas assim, o amor se manifesta de alta gentileza e apreço. Passar o aspirador no chão, trocar a fralda do bebê, limpar a para-brisa do carro, preparar café pela manhã são alguns exemplos de atos de serviço. Quando Grave foi ao meu consultório, estava visivelmente aflita. Eu estou casada, disse ela. Não aguento mais os pedidos de perdão dele. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. É só isso que ele sabe dizer. Deve achar que isso é suficiente para resolver todos os problemas. Quer saber? É eu que sinto muito. Mas quando ele grita, faz escândalo e me xinga, não resolve nada. O que eu quero saber é o seguinte: ele ainda me ama ou quer acabar com o nosso casamento? Se me ama, então por que não faz nada para me ajudar a manter a casa em ordem? Eu estou cansada de viver com um homem que senta na frente da televisão enquanto eu faço comida e lavo toda a louça. Também trabalho fora. Ele nem mesmo mantém a grama do quintal aparada. Como consegue dizer que me ama e não fazer nada para demonstrar? Ações falam mais alto que palavras. Não havia dúvida de que a linguagem do amor primordial de Gray são os atos de serviço e o marido não estava utilizando. Por causa disso, os pedidos de perdão que ele dirigia à esposa não funcionavam. Ele não conseguia conceber que ele tivesse sendo sincero na hora de pedir desculpa porque não demonstrava por meio de atos que a amava. Passei algum tempo conversando com a Gray e expliquei o conceito das 5 linguagens do amor. Disse que, em minha opinião, o marido não tinha a menor ideia de qual dessas linguagens funcionava melhor com ela. Da mesma forma, a Gray provavelmente não sabia qual era a linguagem do amor primordial do seu marido. Cerca de 3 meses depois, ambos haviam descoberto e já sabiam usar a linguagem do amor primordial um do outro. O casamento também voltou à trilha certa. Mark, o marido, percebeu que o pedido verbal de desculpas nem sempre era o suficiente para ela. Havia necessidade de algum tipo de restituição e reafirmação do amor que sentia a esposa, o que deveria ser expressado de atos de serviço. Não costumo conversar com Mark com frequência, mas toda vez que faço, ele sempre me agradece pelas dicas de relacionamento, ao amor e ao perdão, que, segundo ele, salvaram no seu casamento. Ao fim de cada dia de um dos meus seminários sobre casamento, sempre convido o marido a tomar a mão da esposa nas suas e olhar no fundo dos olhos e repetir comigo as seguintes palavras: sei que não sou um marido perfeito. Espero que você me perdoe pelos erros que já cometi. Quero com toda sinceridade ser um marido melhor e neste momento eu estou pedindo que você me mostre como fazer isso. Em seguida, peço à esposa que repitam as mesmas palavras para os seus maridos. Uma delas incapaz de dizer essas palavras ao cônjuge. Uma delas incapaz de dizer essas palavras para o cônjuge revelou mais tarde num dos questionários que utilizamos para fazer a pesquisa que não conseguia lembrar de um momento sequer em que o marido tivesse conseguido pedir desculpa sincera durante os 13 anos que estavam casados. Ela acrescentou: minha maior esperança era que ele fizesse no fim da sua conferência. Não consegui repetir as mesmas palavras naquele momento, mas naquela noite ele passou a me ajudar com as crianças e com o jantar. Eu sabia que alguma coisa havia mudado. Torço para que ele tenha descoberto que atos de serviço constituem uma linguagem do amor. A certa altura, ela admitiu suas dúvidas e continuou: sei que se tivesse mesmo certeza de que ele me ama, estaria disposta a perdoá-lo.
por todos os erros que ele cometeu no passado, mas que qualquer coisa quero que o meu marido me ame. O sucesso dos pedidos de perdão daquele homem passou a depender apenas de uma coisa. Era preciso compensar os erros do passado, oferecendo à esposa a garantia de que ainda a amava, e teria de fazê-lo, utilizando a linguagem do amor apropriada dela. Ao mesmo princípio pode ser aplicado nos casos de amizade. Bem, era um engenheiro urbano muito charmoso e inteligente. Ele se envolveu em determinado conflito com Steve, um engenheiro que participava no mesmo grupo de trabalho. A princípio, Ben e Steve achavam que tinha muita coisa em comum, por isso adoravam aproveitar a hora do almoço para falar sobre os interesses que compartilhavam em assuntos como golfe, política. Certo dia, de brincadeira, Steve usou o computador do escritório de Ben, que estava fora, fingindo ser colega. Ouviu uma mensagem eletrônica para os 6 componentes do grupo de trabalho, convidando-o para ir à casa de Ben para participar de uma festinha de fim de ano. Não precisava levar nada, só a presença de vocês é o suficiente. No dia seguinte, outro colega de serviço alertou Ben sobre o falso convite. Em vez de se divertir com a brincadeira, ele ficou furioso e se sentiu traído. Ao ser abordado por Ben, Steve logo percebeu que a piada não havia sido bem recebida pelo colega e tratou-se de desculpar com a maior sinceridade. No entanto, antes que Ben pudesse aceitar o pedido de perdão, era necessário que Steve consertasse o estrago que fizera. Por insistência de Ben, Steve enviou outra mensagem às mesmas pessoas do grupo de trabalho, esclarecendo que tudo não passara de uma brincadeira. Aos olhos de Ben, aquela atitude foi uma demonstração de que Steve admitia a gravidade do problema que havia criado e estava disposto a colocar as coisas nos devidos lugares. A amizade dos dois foi renovada. Se Steve não mostrasse nenhum interesse em tomar aquela atitude, Ben poderia considerar o pedido de perdão completo. Isso provavelmente acabaria de vez com o relacionamento entre os dois. Presentes. A terceira linguagem do amor está relacionada a presentes. Dar e receber presente é uma expressão de afeto universal. Os antropólogos já estudaram grupos étnicos de milhares de culturas em todo o mundo e jamais descobriram alguma em que o presente não fosse uma expressão de amor. Quando se dá um presente, a pessoa que recebe pensa da seguinte maneira: ela estava pensando em mim. Veja só se me preocupou, me comprou. Presente não precisa ser caro. Você já deve ter se cansado de ouvir dizer. O que vale é a intenção, não é? Assim, ainda assim, o que chega às mãos da pessoa presenteada não é a intenção do seu coração, e sim o presente propriamente dito, o resultado dessa intenção. Desde pequenas, as crianças estão acostumadas a pegar flores no quintal e alguma casa no parque para ofertá-las como expressão do amor pelas mães. Casais também podem fazer a mesma coisa. Embora eu sugira evitar flores coloridas na rua, mesmo sendo adultos, não precisa gastar dinheiro demais. Não tendo o canteiro em casa, tente falar com os vizinhos e pedir àqueles que cedem algumas flores. Eles não negarão. Para algumas pessoas, receber presente é a linguagem de amor primordial. Se este é o caso de alguma pessoa a quem você ofendeu ou causou prejuízo, se a sua intenção é reparar o erro cometido, então dar um presente pode ser um método eficaz de compensação. Bethany acha que o marido é sincero quando lhe pede desculpa, pois ele sabe a linguagem do amor, que ela entende melhor. Ela pede desculpa, aí no fim do mesmo dia me traz uma flor para compensar aquilo que fez, que me magoou. Não sei porquê, mas a rosa parece me transmitir sinceridade da parte dele. Por isso, eu perdoo. Perguntei-lhe quantas rosas ela havia recebido durante esses anos todos. Dúzias, ela respondeu, mas todas a vez, recebo uma, e como se ele dissesse que me ama. Susan, mãe de um menino que sofria de leucemia, por isso era hospitalizado com frequência. Tentava compreender o nervosismo do marido. Ele descontava boa parte do sofrimento e da raiva que sentia em mim, mas eu deixava passar porque compreendia o que ele estava sentindo. Um dia, de maneira totalmente inesperada, ele entrou no quarto do hospital com flores e um cartão. Pediu desculpas por descarregar seu estresse em mim. Foi um dos momentos de maior ternura em nosso casamento. Ele percebeu por conta própria que estava me fazendo sofrer e tomou a iniciativa de pedir perdão. Para mim, as flores e o cartão confirmavam essa intenção. Eu sabia que ele estava sendo sincero. O marido de Susan não apenas pediu desculpa, como também ofereceu uma reparação ao usar a linguagem do amor, que mais mobiliza a esposa, ou seja, presente. Tempo de qualidade. A quarta linguagem do amor é a dedicação de tempo de qualidade. Dar atenção total a alguém é o mesmo que dizer você é muito importante para mim. Tempo de qualidade significa não dar espaço a distrações, a televisão ficar desligada e a revista ficar sobre a mesa, fechada junto com o livro. Nesse momento, não é hora de se preocupar com pagamento, contas, nem de ficar com a cara grudada na tela do computador. O objetivo é dedicar atenção total à pessoa que se ama. Se dedico 20 minutos com qualidade de tempo à minha esposa, significa que entreguei a ela 20 minutos da minha vida. E ela fez o mesmo por mim. Trata-se de uma maneira poderosa de transmitir amor. Para algumas pessoas, essa linguagem do amor é primordial. Nada transmite amor com maior intensidade do que dedicação de tempo de qualidade. Períodos como esses nem precisam incluir a programação de atividades, grandes atividades ou projetos juntos. Podem ser resumir em conversas longas entre duas pessoas. Para aquelas quem essa linguagem do amor fala mais alto, tempo de qualidade é uma ótima maneira de receber compensação por um erro cometido. Mary, que vive com Lois, lembra-se do pedido de desculpa convincente que recebeu numa tarde de domingo depois de assistir uma conferência sobre casamentos. Ela e o marido
Almoçaram juntos e estavam descansando quando ele tomou uma iniciativa importante. Phil olhou para mim e disse que sentia muito pelas maneiras como vinha me tratando. Ele estava muito triste e nós nem sequer estávamos falando direito. Mary continua Mary continua. Phil olhou em meus olhos, segurando minha mão, e me agradeceu por ter feito a inscrição para participar daquela conferência. Contou aquilo que havia acabado de ouvir. Abriu sua mente e despertara para a importância de ser o marido que ele deveria ter sido em nossos 5 anos de casamento. Só de ver a alegria e o arrependimento sincero em seus olhos, fiquei convencida de que estava sendo sincero. O fato de separar um tempo para conversar comigo e pedir desculpa por suas atitudes da semana anterior era mais do que eu podia imaginar. Antigamente, toda vez que ele tentava se desculpar, dizia sinto muito e só ficava nisso. Era como colocar sal na salada, uma coisa que se faz automaticamente. Mas naquele dia foi diferente. Eu sabia que Phil estava sendo sincero, por isso perdoei sem reservas. Phil estava usando a linguagem do amor mais apropriada com Mary, que é o tempo de qualidade, e isso fez toda a diferença. Não é preciso segurar as mãos da outra pessoa, mas é fundamental dedicar atenção total a ela na hora de pedir desculpas. Se a parte ofendida se sente amada quando recebe esse cuidado exclusivo, então só a dedicação de tempo de qualidade a convencerá de que o pedido de perdão é sincero. Concentrar toda a atenção na pessoa na hora de se desculpar é um tipo de reparação suficiente de profundo, pois transmite a ela esta mensagem: eu amo você. Toque físico. A quinta linguagem do amor é o toque físico. Sabemos há bastante tempo do poder emocional que o contato físico possui. É por isso que pegamos bebês no colo para abraçá-los e acariciá-los. Bem antes de que eles compreendam o que significa a palavra de amor, já se sentem amados por causa do toque físico. O mesmo acontece com os adultos. Dar as mãos, beijar, abraçar, colocar o braço em volta do ombro, dar uma tapinha nas costas ou passar as mãos pelos cabelos e outras pessoas são expressões de linguagem de toque físico. Não estamos falando apenas de marido e mulher. O contato físico é adequado para todos os membros da família, inclusive mães e filhos, pais e filhas. Para certas pessoas, esse contato físico é a linguagem do amor primordial. Nada transmite mais amor a elas que um toque positivo. Sem esse contato, acharão que o pedido de desculpa não é sincero. Dave e seu filho de 10 anos. Jack começaram a discutir, no calor da raiva. Dave acusou o menino de ser preguiçoso e irresponsável. Jack começou a chorar até perder o controle. Dave sabia que usava palavras durante demais com o filho. Jake, eu sinto muito, disse ele. Perdi a paciência. O que eu falei é errado. Você não é preguiçoso nem irresponsável. É um menino de 10 anos que adora brincar e aproveitar a vida. Eu deveria ter sido mais atencioso na hora de pedir a você que prestasse atenção, parasse de jogar, para fazer aquilo que ele pede. Eu amo muito e fico chateado por saber que você ficou tão triste. Então Dave caminhou em direção de Jack e deu um abraço bem apertado no filho. Jake continuava soluçando. Só que dessa vez, seu choro era de alívio. Quando o menino conseguiu se controlar, novamente o pai olhou nos olhos e disse: eu amo você demais. Jake respondeu: eu também amo você, papai. Em seguida, deu um abraço no pai. O pedido de desculpa de Dave foi eficaz, porque ofereceu compensação, usando a linguagem do amor primordial ao filho, que é toque físico. Fizemos a seguinte pergunta a Judson, de Miselópolis, que estava casado há 15 anos. O que você espera que sua esposa faça quando ele lhe pede desculpas? Quero que ele entenda que sua atitude me magoou muito, ele respondeu, e que diga que sente muito pelo que fez e que me peça perdão. Depois disso, é importante que ela me abrace. Só então o pedido de desculpa estará completo. Júdice deixou bem claro que ele considera a restituição parte importante do processo de perdão, e o toque físico é a linguagem do amor, que ele compreende melhor. Com um abraço, ele acredita que ela esteja compensando o erro cometido. Sem esse contato físico, fica faltando alguma coisa que ele considera muito importante no processo de pedido de perdão. A explicação que a Mercy deu a respeito do que seria um pedido de desculpa bem-sucedido indica quão valioso era para ela o toque físico. Meu marido fez um comentário muito feliz sobre mim na frente dos nossos 3 filhos. Na hora, reagi, mas ele tentava justificar as palavras que ele havia usado. Alguns dias depois, quando estávamos todos sentados na mesa, ele ficou de pé atrás de mim, colocou a mão sobre os meus ombros e disse, na frente das crianças, que aquilo que tinha feito estava errado, que ele sentia muito pelo ocorrido e que estava admitido o seu erro diante de mim e de todas as pessoas que haviam testemunhado o fato. Em seguida, Marty explicou. Aquele pedido de desculpa funcionou por 4 motivos. Primeiro, porque ele assumiu o erro. Segundo, porque o toque de suas mãos sobre os meus ombros ajudou a curar a mágoa. Terceiro, porque ele pediu perdão na frente de todas as pessoas envolvidas no episódio, ensinando uma lição importante para as crianças que me fez gostar ainda mais dele. E quarto, porque minha imagem diante da família foi restaurada. As palavras não eram importantes, mas foi o contato físico positivo que ajudou a curar a mágoa. E deu a Marty a garantia de que o marido a amava. Se o toque físico é a linguagem do amor primordial em sua pessoa, a quem preciso pedir desculpa por algum erro cometido, então eu transmito melhor essa mensagem de compensação pelo prejuízo que causei quando utilizo esse contato de maneira positiva. As palavras nem sempre são suficientes. Nesses casos, é toque físico que promove a reparação dos danos provocados. Compensar e restaurar. A restituição geralmente vai além da manifestação de amor por meio de uma das 5 linguagens. Ela pode
demandar reposição ou restauração daquilo que foi tirado da pessoa, como os danos provocados em um carro, um relógio quebrado ou mesmo uma reputação comprometida. Lembre-se, a imagem de Marte foi restaurada quando o marido reconheceu diante de toda a família que o comentário feliz que fizera arranhou a reputação da esposa. O desejo de reparo do prejuízo causado por um erro cometido é parte natural do pedido de perdão, desde que haja sinceridade nessa iniciativa. O cobrador de impostos. Há uma história fascinante registrada na Bíblia, que é esta relacionada com a vida de Jesus. O grande mestre estava passando pela cidade de Jericó e sua fama o prescendia. Naquele lugar morava um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Cobradores de impostos não eram bem pessoas populares entre os judeus naquela época, porque costumavam impor taxas exorbitantes em nome do governo de Roma, guardando a parte dos arrecadação para si e obtendo grandes lucros. Zaqueu queria ver e ouvir Jesus, o profeta sobre o qual todos estavam falando. Sendo um sujeito baixinho, Zaqueu elaborou uma estratégia inteligente. Ele planejava subir numa árvore e do alto assistir à passagem de Jesus lá embaixo. Daquela posição poderia ver e ouvir o mestre sem que a multidão o notasse. Contudo, quando Jesus se aproximou da árvore, olhou para cima e falou: Zaqueu, desça daí, pois quero jantar em sua casa hoje à noite. Zaqueu ficou surpreso e muito impressionado com aquilo. Ele compreendeu que estava diante de um homem que sabia tudo a respeito do seu estilo de vida egoísta e mesmo assim estava disposto a estabelecer um relacionamento. Na mesma hora, Zaqueu pediu perdão pela maneira como agira durante tantos anos. Em seguida, disse que pretendia oferecer compensações financeiras a todos quantos havia explorado. Na verdade, prometo reembolsar essas pessoas numa proporção de 4 vezes o que havia cobrado justamente. Jesus interpretou essa iniciativa como sinal de confissão sincera e chegou a citar Zaqueu como exemplo de atitude ética diante do erro cometido. Lucas 9, 1, 10. Um pedido sincero de perdão deve ser acompanhado do desejo de reparar os erros cometidos, compensar os prejuízos causados e dar à pessoa prejudicada a certeza de que você se importa com ela. Caso não tenha certeza do que essa pessoa considera uma restituição apropriada, faça a ela uma das perguntas a seguir: declarações de restituições. Alguma coisa que eu possa fazer para compensar o erro que cometi? Sei da mágoa profunda que lhe causei e sinto que devo fazer alguma coisa para você reparar esse erro. Que sugestão você me dá? Não acho que dizer sinto muito seja suficiente. Quero oferecer uma compensação pelo que fiz. O que você considera apropriado? Sei que lhe causei um grande inconveniente. Será que eu posso oferecer parte do meu tempo para ajudar a resolver esse problema? Eu me arrependo por ter maculado sua reputação. Uma retratação pública seria a solução? Já quebrei 1 milhão de vezes essas promessas. Você gostaria de, desta vez, que eu colocasse a garantia do meu compromisso no papel? Fale sobre um assunto. Qual é a sua opinião sobre tribunais oferecem grandes somas de dinheiros como reparação por danos? O que você considera uma quantia excessiva? Esse capítulo sugere que uma voz dentro de nós clama para que aqueles que os causaram danos paguem por seus atos. Isso é verdade em sua vida? Você já sentiu a necessidade de que outras pessoas pagassem pela ofensa que cometeu contra você? Fala a linguagem do amor de alguém é fundamental para tornar bem-sucedida a restituição. Das 5 linguagens do amor, palavras de afirmação, atos de serviço, presente, tempo de qualidade, toque físico, qual é a mais importante para você? Por quê?